Nosso primeiro beijo, nosso último segredo. A luz da tarde entra pela janela. Poeira dança no ar dourado. Um homem de 40 anos segura um envelope amarelado. Suas mãos tremem. Não de medo, de memória. A caligrafia na frente é dela. Ele nunca abriu esta carta. 15 anos guardada numa caixa de sapatos, junto com ingressos de cinema, uma concha do mar e uma foto desbotada de 2 jovens sorrindo. Ele respira fundo. O papel range quando seus dedos rompem o lacre. Há segredos que o tempo não apaga. Só o amor entende o silêncio que ficou. A câmera se aproxima do rosto dele, uma lágrima silenciosa. E então ele começa a ler. Se você já guardou uma carta que nunca teve coragem de abrir, se você já amou alguém que o tempo levou embora, esta história é para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, porque algumas histórias precisam ser compartilhadas. E esta começa com um primeiro beijo. E termina com um último segredo. Verão de 2008. Eu tinha 23 anos quando cheguei a Maranduba. Uma cidade litorânea pequena. Aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece. Onde o tempo passa devagar. Eu vim para um trabalho temporário. 6 meses na biblioteca municipal. Catalogar livros antigos. Organizar arquivos. Não esperava nada além de paz. A casa que aluguei ficava a 3 quadras da praia. Toda manhã eu acordava com o som das gaivotas. O cheiro de sal entrava pela janela. Era o recomeço que eu precisava. Depois de 2 anos sufocando numa cidade grande, num emprego que me consumia, eu só queria respirar. E foi lá, na biblioteca, que eu a vi pela primeira vez. Ela entrou numa quinta-feira chuvosa. Cabelos castanhos molhados, um vestido simples, branco com florezinhas azuis, descalça, carregando as sandálias na mão. Ela sorriu para mim, e o mundo parou. Desculpa pela bagunça, ela disse rindo. Achei que conseguia correr da chuva. Eu não consegui responder de imediato, só fiquei olhando. Ela tinha olhos cor de mel e uma voz que parecia música. Eu sou a Marina, ela estendeu a mão. Trabalho na escola municipal. Vim buscar uns livros infantis. Eu apertei a mão dela e senti. Aquele choque elétrico que você lê em romances baratos, mas era real. Eu sou o Rafael. Prazer. E assim começou. Marina tinha 22 anos. Era professora do ensino fundamental. 2ª série. Crianças de 7 anos. Ela morava com a avó numa casa de madeira perto da igreja. Sua mãe tinha morrido quando ela tinha 15. Câncer. O pai nunca tinha estado presente. Ela nem falava dele. A avó era tudo que ela tinha. Eu percebi isso aos poucos, nas conversas que tivemos, nos silêncios que ela deixava escapar. Marina sorria fácil, mas seus olhos carregavam uma tristeza antiga. Aquela tristeza de quem cresceu rápido demais, de quem aprendeu a cuidar dos outros antes de cuidar de si. Eu também tinha meus fantasmas. Meu pai era militar, ausente, rígido. Minha mãe tentou compensar a frieza dele com amor em excesso, mas não foi suficiente. Eu cresci sentindo que nunca era bom o bastante, que precisava provar meu valor, que não merecia ser amado só por existir. Foi por isso que aceitei aquele trabalho temporário em Maranduba. Eu estava fugindo de mim mesmo, das expectativas, do vazio que eu sentia toda vez que acordava na cidade grande. Mas no fundo eu não acreditava que alguém poderia me ver de verdade e me amar mesmo assim, até conhecer Marina. No começo, ela vinha à biblioteca toda quinta-feira, sempre com uma lista de livros para as crianças. Eu separava os títulos para ela, deixava numa pilha com um bilhete. Marina, seus livros estão prontos. R. Ela começou a responder nos bilhetes. Obrigada, Rafael. Você salvou minha semana. M. Depois de 3 semanas, ela chegou mais cedo. Eu estava organizando uma estante alta, equilibrado numa escada velha. Precisa de ajuda? Ela perguntou lá embaixo. Só se você segurar a escada, respondi, rindo. Ela segurou. E ficamos conversando. Eu lá em cima,
ela lá embaixo. Sobre livros, sobre infância, sobre os lugares que queríamos conhecer. Ela me contou que sonhava em visitar uma biblioteca antiga na Europa, cheia de livros raros e escadas em espiral. E você? Ela perguntou. Qual é o seu sonho? Eu parei. Ninguém tinha me perguntado isso em anos. Acho que escrever um livro. Sobre o quê? Não sei ainda, mas quando souber, você será a primeira a ler. Ela sorriu. E eu desci da escada. Ficamos frente a frente, muito perto. Ela cheirava a chuva e lavanda. Rafael, Marina. Nós dois rimos do timing perfeito. E então ela disse, você quer caminhar na praia comigo? Amanhã? Eu não pensei. Sim. No dia seguinte, caminhamos até o pôr do sol, descalços na areia molhada. O mar batendo em nossos pés. Ela me contou sobre as crianças da escola, sobre como elas a faziam acreditar em bondade. Eu contei sobre meu pai, sobre como eu nunca tinha me sentido suficiente. Você é suficiente, ela disse, parando de andar. Só por estar aqui, só por ser você. Ninguém nunca tinha dito isso para mim. O vento bagunçou o cabelo dela. Eu afastei uma mecha do rosto dela. Minha mão ficou em sua bochecha. Ela fechou os olhos, e eu a beijei, devagar, com cuidado. Como se ela fosse feita de luz. O mundo sumiu, só existia o gosto de sal nos lábios dela, o som do mar, o calor do sol se despedindo. Quando nos afastamos, ela estava chorando. Por que as lágrimas? Perguntei, preocupado. Porque eu nunca soube que podia ser assim. Ela sussurrou. Como? Seguro. E foi ali, naquele primeiro beijo, que eu entendi. Amor não era fogo que queima, era luz que aquece. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. Marina e eu nos tornamos inseparáveis. Toda manhã eu levava café para ela na escola. Ela me recebia com um sorriso que iluminava meu dia. Aos fins de semana, explorávamos a costa. Pequenas praias escondidas, trilhas na mata. Ela colecionava conchas. Eu colecionava momentos. Uma vez, encontramos uma praia deserta, só nós dois e o mar infinito. Deitamos na areia, de mãos dadas, olhando as nuvens. Você acha que a gente já se conhecia? Ela perguntou. Como assim? Tipo, em outra vida. Sei lá, porque parece que eu sempre te conheci. Eu apertei a mão dela. Se já nos conhecíamos, eu te encontraria em todas as vidas. Ela virou de lado para me olhar. Promete? Prometo. Mas promessas são frágeis. E o tempo não perdoa. À noite eu escrevia. Pela primeira vez em anos, as palavras fluíam. Eu estava escrevendo sobre nós, sobre Maranduba, sobre como o amor pode curar. Marina lia cada página, deitada na minha cama, sorrindo. Você vai ser um grande escritor, ela dizia. Só se você ficar comigo para ler tudo. Sempre. Mas sempre é uma palavra perigosa. Outubro chegou rápido demais. Meu contrato na biblioteca terminava em novembro. Eu precisava decidir. Voltar para a cidade grande, retomar minha carreira, seguir em frente, ou ficar em Maranduba, com Marina, sem garantias. Uma noite, sentados no pier, ela perguntou, o que você vai fazer? Eu não sabia o que dizer. Eu quero ficar, respondi. Mas o quê? Eu não tenho nada aqui, Marina. Nenhum emprego fixo, nenhuma perspectiva. Você tem a mim. E se eu não for suficiente? E se eu te decepcionar? Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Rafael, você nunca poderia me decepcionar. Mas eu não vou te prender aqui se você precisa ir. E se eu for? A gente continua? Ela hesitou. E naquele silêncio eu entendi. Distância não era algo que ela acreditava vencer. Ela tinha medo de perder. De novo. Como perdeu a mãe. Como nunca teve o pai. Eu te amo, ela disse. Mas eu não sei como fazer isso de longe. Eu a abracei e senti que estava perdendo ela, mesmo estando ali. 3 semanas antes de eu partir, Marina mudou. Ela começou a se afastar, sorria menos, evitava meu olhar. Eu tentei conversar, mas ela desviava. Está tudo bem, ela dizia.
Só estou cansada. Mas eu sabia que não era verdade. Algo estava errado e eu não conseguia alcançá-la. Na minha última noite em Maranduba, fomos à nossa praia, a mesma onde nos beijamos pela primeira vez. A lua cheia refletia no mar. Marina estava calada. Marina, o que está acontecendo? Perguntei. Nada. Não minta para mim. Ela respirou fundo. Rafael, eu acho que a gente deveria terminar. Meu coração parou. O quê? Você precisa seguir sua vida. E eu não quero ser a pessoa que te prende aqui. Você não está me prendendo. Eu escolho ficar. Não, você vai se arrepender e eu não vou conseguir viver com isso. Marina, por favor, vai e não olha para trás. Ela estava chorando. Eu queria discutir, brigar, implorar. Mas eu vi nos olhos dela. Ela estava se protegendo, do jeito que aprendeu a fazer a vida toda. Então eu fiz a coisa mais difícil que já fiz. Eu respeitei a decisão dela. Eu te amo, sussurrei. Eu também. E eu fui embora. Presente, 2023, 15 anos depois. A carta que Marina escreveu está na minha frente. Eu nunca soube que ela tinha me enviado. Chegou um mês depois que saí de Maranduba. Mas eu já tinha mudado de endereço. A carta voltou para ela, e ela guardou. Até hoje, eu só recebi porque ela morreu 3 meses atrás. A avó dela me encontrou, me ligou, me contou tudo e me deu a carta. Ela pediu para eu te entregar se algo acontecesse com ela. Minha mão treme enquanto leio. Querido Rafael, se você está lendo isso, eu já não estou mais aí. Eu sempre soube que este dia chegaria. Desde que descobri 6 anos atrás. Eu tenho a mesma doença que levou minha mãe. E não tem cura. Quando você estava em Maranduba, eu já sabia. Tinha acabado de receber o diagnóstico. Eu te amava tanto que não conseguia te contar. Porque se eu contasse, você ficaria. Por obrigação, por pena, por bondade. E eu não queria isso. Eu queria que você vivesse, que escrevesse, que fosse feliz. Então eu menti, eu te afastei, eu quebrei meu próprio coração para salvar o seu. Foi o último segredo que guardei, o mais doloroso, mas também o mais verdadeiro. Nosso primeiro beijo foi o momento mais puro da minha vida, e por isso eu não queria manchá-lo com despedidas tristes, com hospitais, com a dor de me ver desaparecer. Eu queria que você se lembrasse de mim sorrindo na praia, lendo suas páginas, te amando inteira. Rafael, você me deu algo que eu nunca tive, a sensação de ser suficiente. Você me ensinou que amor não é sobre tempo, é sobre verdade. E a verdade é que eu te amei desde o primeiro segundo. E vou te amar mesmo depois do último. Não fique triste. Eu tive uma vida linda, curta, mas linda. E você foi a melhor parte dela. Viva por mim. Escreva aquele livro. Ame de novo se puder. E quando olhar para o mar, lembra de mim. Porque eu vou estar lá, em cada onda, em cada pôr do sol, te amando. Sempre. Marina. Eu não consigo respirar. A dor é tão grande que não cabe no peito. Ela sabia, o tempo todo, e escolheu me proteger. Mesmo que isso significasse me perder. Eu volto para Maranduba, pela primeira vez em 15 anos. A cidade está igual e diferente. Algumas lojas mudaram, algumas pessoas envelheceram, mas o mar continua o mesmo. Eu vou até a praia, a nossa praia, levo a carta comigo e a concha que ela me deu no nosso primeiro encontro. Sento na areia e finalmente choro. Choro por ela, por mim, por tudo que perdemos, por tudo que vivemos. Choro porque ela estava certa. Amor não é sobre tempo, é sobre verdade. E a verdade é que ela me amou de um jeito que eu nunca vou esquecer. A avó de Marina me encontra na praia. Ela é pequena, frágil, mas seus olhos são fortes. Ela falava de você até o fim, diz a avó. Dizia que você foi o amor da vida dela. Ela foi o meu também. Eu sei. A avó me entrega uma caixa. Ela deixou isso para você. Dentro da caixa, todas as páginas que escrevi em Maranduba. Ela guardou.
e um bilhete. Termina nossa história, Rafael. Escreve o final que eu não pude viver. Eu voltei para casa e escrevi. Escrevi sobre Marina, sobre Maranduba, sobre o amor que resiste ao tempo, sobre o primeiro beijo que mudou tudo e o último segredo que explicou tudo. O livro se chama Nosso Primeiro Beijo, Nosso Último Segredo. Foi publicado um ano depois e se tornou um sucesso, não pela escrita, mas pela verdade. Porque todo mundo já amou alguém que o tempo levou. Todo mundo já guardou um segredo por amor. Todo mundo já teve que escolher entre ficar e deixar ir. Hoje, eu volto a Maranduba todo ano, no aniversário dela. Levo flores e leio trechos do livro em voz alta, para o mar, para o vento, para ela. E eu sei que ela está ouvindo, porque amor não morre. Ele só muda de forma, vira lembrança, vira inspiração, vira paz. Se você já amou alguém de verdade, se você já perdeu alguém que ainda mora no seu coração, saiba que esse amor não foi em vão. Ele te transformou, te ensinou, te fez mais humano, e isso ninguém tira de você, nem o tempo, nem a distância, nem a morte. Porque o amor verdadeiro não precisa de para sempre, ele só precisa de verdade. Obrigado por assistir esta história. Se ela te tocou, deixe um comentário contando sua própria história de amor. Inscreva-se no canal. Compartilhe com quem precisa ouvir. E lembre-se, alguns amores não são para durar, são para ensinar. E o que eles ensinam fica para sempre.